Vamos prosseguir aqui. Aí aqui, tá vendo? Ó, tá a pergunta, talvez para quem não conseguiu enxergar na tela anterior, tá? Eu dei uma ampliada aqui. Basicamente, todas as perguntas elas vão seguir esse padrão que vocês estão enxergando aqui agora, tá? Vem o número da pergunta, tá? Qual é a pergunta e aqui o requisito, um detalhamento, né, orientativo de como atender aqui a esse questionamento. Pessoal, 5 de vocês erraram, hein? Poxa. Aí não, hein? Aí não, hein? Detalhe, ó, vou fazer outra pergunta aqui. O que é MSA? MSA, eu falei, MSA não é análise do sistema de medição. O que é MSA? Lembra? Avaliação do sistema de moldagem, né? É a sigla em inglês, né? Ok? Não confundam, por favor. O que nós estamos vendo aqui na tela? Na tela agora nós estamos vendo a seção 3. Tá? A seção 3 é a auditoria de trabalho. Tá? Nós temos a seção 1, que nós vimos aquela primeira pergunta, lembra? Pergunta 1.1. E agora nós temos aqui a seção 3. A seção 3 é um pouco diferente da seção 1 e da seção 2, por quê? Porque ela é focada na auditoria do produto. Tá? Vocês vão ver aqui que no cabeçalho, inclusive, dele, nós identificamos aqui qual é o trabalho, quem é o cliente, o número da ordem de serviço, o número da peça, a descrição da peça e os requisitos de moldagem. E abaixo aqui, ó, eu vou preencher todas essas colunas, evidências relacionadas a um produto em específico. Tá? Lembra que eu falei que a gente tem que amostrar peças de diferentes clientes? Por exemplo, você fornece para a GM e para mais outros 3 sistemistas. Tá? Então, esses 4 clientes que você tem, ele requer o CQI 23. Então, você vai ter que fazer uma auditoria de trabalho para cada cliente desse. Tudo bem? A seção 3 vai ter que ser feita para cada um dos seus clientes. Ok? Coloca lá GM, o primeiro cliente, o segundo cliente, né, Faurecia, o terceiro cliente, Formitap, o quarto cliente, Valeo. Tá? Esses 4 clientes me requerem CQI 23. Se esses 4 clientes te requerem o CQI 23, você vai ter que fazer uma auditoria de trabalho, essa seção 3, para cada um dos seus clientes. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? E vocês vão ver que é muito parecido com aquele primeiro checklist. Tá? Ele tem aqui a questão, ou seja, a pergunta. Ele vai falar o número da questão relacionada à avaliação do sistema de moldagem. Tá? Essa primeira pergunta, por exemplo, ela está relacionada com aquela pergunta que nós vimos lá, que é 1.1. O requisito interno do cliente, se houver, você vai preencher aqui nessa coluna, que está em branco, a primeira coluna em branco. A ordem de trabalho ou de serviço, tá? Se houver, aqui eu coloquei não aplicável, mas pode ser que haja alguma documentação que você tenha que preencher aqui. E qual é a evidência objetiva? Você vai preencher como que está a evidência objetiva e se foi aprovado, reprovado ou não é aplicável, ok? A pergunta aqui, ó, diz, a revisão de contrato e planejamento avançado da qualidade, tá? Ou seja, o APQP, o FEMEA, plano de controle, etc., estão em vigor e são realizados por pessoa qualificada, tá? Então, nós vamos ter que buscar essa evidência, ok? Tá joia? Mas isso focado no produto. Nós estamos fazendo a auditoria do produto, tá? Não é a auditoria do processo como um todo. Então, a seção 3 é a auditoria de produto, que a gente chama de auditoria de trabalho. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. E a qualificação do avaliador ou do auditor do CQI? Qual tem que ser? Né? Será que esse treinamento aqui de fundamentos do CQI 23 é suficiente para que eu seja um auditor CQI 23? A resposta é não. Vou ser direto. Não. Tá? Não é suficiente. Ok? O que eu devo fazer para que eu tenha qualificação aí como avaliador? Primeiro, eu tenho que ser um auditor interno experiente de sistema de gestão da qualidade. Tá? Eu tenho que ser um auditor experiente de sistema de gestão da qualidade. Então, não basta você vir aqui e fazer esse treinamento aqui gratuito de fundamentos, tá? Não basta, ok? Não basta você fazer um treinamento de auditor ISO 9001 ou auditor IATF 16949, não basta. Você também tem que ser experiente. Olha o texto aqui, ó. Experiente, tá vendo? O que quer dizer experiente? Aqui não fala, né? Aqui não fala o que é o experiente, tá? Não fala o que é experiente, mas diz que você tem que ter experiência, ou seja, você tem que ter no mínimo, né, uma certa quantidade de auditorias realizadas, né, no último ano, por exemplo,
tá? Não pode chegar lá e falar assim, olha, eu fiz uma auditoria, né? Ou acompanhei uma auditoria e eu já sou experiente. Não, ok? Realmente você já tem que ter realizado, né, algumas auditorias do sistema de gestão da qualidade, ok? Então esse é o primeiro requisito, tá? Eu vou até falar, o mais importante, tá? Sem esse, não audita. Segundo requisito, experiência no processo de moldagem ou graduação em engenharia, tá? Relacionada, lógico, ao processo de moldagem. E isso tem que totalizar 5 anos, tá? Nós vimos que lá no item 1.1 falava algo parecido, lembra? Lá falava que a pessoa lá que tem que ser dedicada, ela tinha que ter 5 anos. Só que aquela pessoa é uma, esse aqui é outro, tá? Esse aqui é o auditor. Não que não possa usar essa pessoa também para contribuir aqui, ok? Mas aqui nós estamos falando da qualificação do auditor. Tem que ter 5 anos aí. Ou experiência de moldagem, 5 anos, ou uma qualificação combinada aí, ó. Eu posso usar os dois, tá? Olha, eu não tenho 5 anos de experiência em moldagem, porém, eu sou engenheiro, tá? Eu sou engenheiro em plásticos, né? Eu fiz engenharia ali no Senai, ali em São Bernardo, né? Me especializei aí em plástico, sou técnico e além disso eu tenho um curso de engenharia. Você pode usar isso, sem problema nenhum, ok, pessoal? Ok? Mas não basta somente a graduação, ok? Você também tem que ter experiência. Eu tenho 3 anos de experiência e sou engenheiro. Somos dois, ok, é aceito. Não sou engenheiro, não sou engenheiro, mas eu tenho 10 anos de experiência em moldagem. Opa, atende, ok? O mais importante aqui é a experiência, tá? Então, esse é outro requisito. Terceiro requisito, tá? Mas não menos importante. Você ter conhecimento e estar familiarizado com o Core Tools. Tá? O que é o Core Tools, Rafael? O que é isso? Né? Quem estava no começo aqui do treinamento conosco, eu falei um pouco sobre o Core Tools, mostrei no site, né, da Miracula os treinamentos que nós temos do Core Tools. O Core Tools é o APQP, PIPAP, FEMEA, MSA e CEP. Anota aí, 5, tá? São essas 5 ferramentas da qualidade aí. APQP, PIPAP, FEMEA, MSA e CEP. Sendo que agora, dessa vez não é o MSA que nós estamos falando aqui, tá? Aí é o análise do sistema de medição mesmo, ok? Tá? Então, além de você ser um auditor experiente, auditor interno experiente, ou da IATF, ou da ISO 9001, você tem que ter experiência de 5 anos e, além disso, você tem que ter conhecimento e estar familiarizado com Tools. Eu fiz o treinamento Core Tools, atende? Não. Você tem que estar familiarizado. Olha a palavra, né? Familiarizado. Ou seja, você tem que conhecer. Você tem que saber como usar, como aplicar. Ok, pessoal? Então, claro, faça o treinamento, mas aplique. Não basta o treinamento, ok? Então, esse é o terceiro requisito para você se qualificar como auditor CQI 23. Fechado? Eu não falei no começo, quando eu me apresentei para vocês, mas eu estou olhando aqui para a capa do CQI 23 em português, né? Acho que é a primeira vez que ela aparece aqui na página, e eu não falei isso para vocês, mas eu fui responsável pela tradução e revisão técnica desse manual aqui no Brasil. Né? Na época, nós fizemos uma parceria com o IKEA, tá? Então, a tradução desse manual e a revisão técnica, quem fez fui eu, juntamente com o IKEA, quando ele foi publicado aqui no Brasil. Ok, pessoal? Esse manual aqui, ele é de 2014, né, em inglês, e aqui no Brasil, né, ele foi publicado em 2015 pelo IKEA, ok? Então, no período, foi eu que fiz a tradução desse manual, né? Então, tem uma base aí de conhecimento muito boa aí para poder trazer para vocês aqui os requisitos desse manual. Legal? Vamos prosseguir aqui. Aí vem uma questão. Se eu tiver 2 auditores, e agora? Como que eu faço? Se for necessário mais de um avaliador para atender essas qualificações, esses 3 itens de qualificação que nós vimos aí, o avaliador líder será o auditor interno experiente. Por isso que eu falei que é o mais importante. Tá? Talvez você seja um auditor líder experiente, só que você não tem 5 anos de experiência em moldagem. O que você faz? Aí você combina.
né? Você pega a pessoa que tem os 5 anos de experiência em moldagem, com você, que é um auditor experiente, tá? E aí vocês dois podem juntamente fazer a auditoria, ok? Talvez seja difícil, né? Ter as duas qualificações em uma pessoa só, tá? Então você pode buscar aqui essa alternativa, tudo bem? E lógico, não esqueça lá do Core Tools, tá? Um dos dois aí vai ter que, dos dois ou mais auditores, vai ter que também ter a qualificação do Core Tools. Outros requisitos. Quais são outros requisitos do CQI 23, tá? Manter registros, tá? Eu já auditei algumas empresas que não mantinha registro. Oh, não, mas não é requisito. É requisito sim, tem que ter registro, tá? Talvez lá no requisito lá da pergunta, né, da questão, ele não vai falar assim, e manter registros disso. Lá não vai falar isso. Mas todos os questionamentos dentro do CQI 23 devem ser registrados, devem ter evidência registrada, ok? Não só de conformidade, mas também das ações. Talvez você vai fazer um plano de ação, você tem que registrar esse plano de ação, ok? Sempre registre, cuidado com isso. Tá? E esses registros, eles têm que estar disponíveis para que o seu cliente possa avaliar, ok? É outro requisito aí, está dentro do CQI 23, vocês não podem desconsiderar, tá? Se não tem registro, é não conformidade. Ah, mas eu faço. Cadê o registro? Ok? Então, muita atenção com isso, ok? Infelizmente, muitas empresas pecam por assim, até fazem, mas não registram. Ah, mas registro é muita burocracia. Tem que registrar, pessoal. É isso que garante a disciplina do processo, ok? Então, muita atenção aí também com os registros. Vamos falar um pouco aqui do escopo do CQI 23, tá? CQI 23, Processo Especial da Avaliação do Sistema de Moldagem, ele é um requisito para uma organização ou seus fornecedores realizando a moldagem aplicável. Nós vamos ver que ele é aplicável para a maioria dos sistemas de gestão de moldagem, mas alguns não estão inclusos nesse manual. Como, por exemplo, a rotomoldagem. Já ouviu falar de rotomoldagem? Né? Ele não está no CQI 23. Por que não está a rotomoldagem? Talvez porque não seja significativo, né, a aquisição aí pela indústria automotiva de peças desse processo, ok? Rotomoldagem, eu vou até citar um exemplo aqui de uma peça que é fabricada por rotomoldagem. Já viu aqueles brinquedos de playground feito de plástico? Já viram eles? Eles são feitos de um processo chamado rotomoldagem, ok? Ele não está aqui no CQI 23, ok? Por isso que aqui usa a palavra aplicável, tá? Mas quando for aplicável, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar a capacidade de fornecer de forma consistente os produtos que atendam aos requisitos regulamentares e aplicáveis, incluindo os requisitos de cliente, ok? Então, a ideia é demonstrar a minha capacidade. O CQI 23, ele foca isso, a demonstração da capacidade. Além disso, ele vai aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz desse sistema, incluindo processos para melhoria contínua. O CQI 23 tem um foco em melhoria contínua. Além disso, ele é aplicável aos locais onde as peças especificadas pelo cliente para a produção e ou serviço são processadas em toda a cadeia automotiva. Isso quer dizer, já ouviram falar de Tier 1, Tier 2, Tier 3? Toda a cadeia tem que ser aplicado isso, tá? Toda a cadeia, não é só no seu fornecedor, não. Você tem que falar para o seu fornecedor que ele tem que aplicar o fornecedor dele, e o fornecedor dele tem que aplicar para o fornecedor dele e assim por diante, tá? Ou seja, inclusive subfornecedores tem que ser aplicado. É o que a gente normalmente chama, às vezes, Tier N ou Rang N, certo? Ou seja, toda a cadeia de fornecedores deve ser aplicada aí o CQI 23. Cuidado com isso, ok? Para você não ser pego aí desprevenido. Além disso, a aplicação dos requisitos CQI 23 são genéricos e pretende-se que sejam aplicáveis a todas as organizações que executam essas operações de moldagem, independente do tipo, tamanho ou produto, ok? Ah, mas aqui, para mim, o CQI 23 não é aplicável. Sabe por que não é aplicável? Porque a minha empresa é muito pequena, né? Aqui a gente só tem 2 funcionários, né? É o dono que opera ali a máquina ali, ó, para fazer essas peças plásticas. Gente, para todo mundo, tá? Já teve empresas que eu fui auditar o CQI, vocês viram que uma das perguntas lá da seção 3 era a PQP.
Aí eu fui auditar a empresa, e a empresa falou assim para mim, não, Rafael, a gente aqui é ISO 9001, a gente não faz a PQP. Esquece, pessoal, esquece. Tá? Se você tem que atender o CQ 23, você tem que implementar o APQP, ok? Você tem que implementar o APQP. Esquece. Nem fala isso para o auditor que é não conformidade na hora, ok? Se você tem que atender o requisito CQ 23, você tem que ter o APQP implementado, ok? Não tem negociação. Infelizmente, não tem, ok? Não podemos abrir mão disso. Falar assim, não aplicável porque a empresa é ISO 9001. Não, isso não é permitido, ok? Vamos tomar cuidado com isso.